Convido para ler primeiramente no Evangelho de Lucas, capítulo 5. No Evangelho de Lucas, capítulo 5, e versículo 27. Lucas 5 e 27. E depois disto, saiu e viu um publicano chamado Levi, assentado na recebedoria, e disse-lhe: segue-me. E ele, deixando tudo, levantou-se e o seguiu. E fez-lhe Levi um grande banquete em sua casa, e havia ali uma multidão de publicanos e outros que estavam com eles à mesa. E os escribas deles e os fariseus murmuravam contra os seus discípulos, dizendo: por que comeis e bebeis com publicanos e pecadores? E Jesus, respondendo, disse-lhes: não necessitam de médico os que estão sãos, mas sim os que estão enfermos. Eu não vim chamar os justos, mas sim os pecadores ao arrependimento. Agora, ainda no Evangelho de Lucas, capítulo 8. Versículo 43, vamos resumir a história. Lucas 8 e 43. E uma mulher que tinha um fluxo de sangue havia 12 anos, e gastara com os médicos todos os seus haveres, e por nenhum pudera ser curada. E chegando por detrás dele, tocou na orla do seu vestido, e logo estancou o fluxo do seu sangue. E Jesus disse: quem é que me tocou? E negando todos, disse Pedro e os que estavam com ele: mestre, a multidão te aperta e te oprime, e dizes: quem é que me tocou? E disse Jesus: alguém me tocou, porque bem conheci que de mim saiu virtude. Então, vendo a mulher que não podia ocultar-se, aproximou-se tremendo, e prostrando-se ante ele, declarou-lhe diante de todo o povo a causa porque lhe havia tocado, e como logo sarara. E ele lhe disse: tem bom ânimo, filha, a tua fé te salvou, vai em paz. E por último, no Velho Testamento, em Jeremias, capítulo 8, também Isaías, Jeremias, Lamentações de Jeremias. Encontrando, Isaías está ao lado. Isaías, Jeremias, capítulo 8. Capítulo 8, e versículo 20. Jeremias 8 e 20. Passou a cega, findou o verão, e nós não estamos salvos. Estou quebrantado pela ferida da filha do meu povo. Ando de luto, o espanto se apoderou de mim. Porventura não há unguento em Gileade, ou não há lá médico? Pois não teve lugar a cura da filha do meu povo? Seria esses versículos que gostaria de ler. Em todas estas passagens que lemos, nós encontramos aquela palavra
médico. Então, que Deus ajude-nos esta noite aqui. Boa noite. Então, nós podemos ver aqui que o Senhor Jesus Cristo, Ele chama a nossa atenção, até mesmo para estas pessoas a qual se encontravam ali na casa de Levi, ou Mateus, o mesmo escritor do Evangelho de Mateus, que este homem foi salvo pelo Senhor Jesus Cristo. E nós vemos que ali, de que logo ele convidou amigos, parentes para ouvir o Senhor Jesus Cristo. Mas nós encontramos pessoas, escribas e fariseus, que começaram a murmurar pelo fato do Senhor Jesus Cristo estar com os publicanos, e como eles chamam aqui, de pecadores. E como nós já pensamos ontem de noite, de que o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Então, a estas pessoas que o Senhor Jesus Cristo veio a este mundo, sendo que todos estão perdidos, todos se encontram condenados, mas, como pensamos ontem, nem todos reconhecem esta grande verdade que a palavra de Deus nos descreve, que o homem nos seus pecados está em grande perigo diante da eternidade, está viajando para a eternidade e de repente pode abrir os seus olhos naquele lugar de tormento eterno, o lugar onde ele jamais deseja estar. Mas, como eu disse, e vou repetir mais uma vez, ou quem sabe mais, nesse tempo que vou ficar aqui, que são poucos que reconhecem: eu estou perdido. Eu estou com a minha alma manchada pelo pecado. O caminho em que eu me encontro não é um caminho que me dá uma certeza de que eu vou estar no céu. Porque em si o ser humano jamais ele pensa nesse dia a morte. Pensa só em viver muitos e muitos anos aqui, como se nunca irá partir desta vida aqui. E como o escritor ao Eclesiastes, ele diz: se o homem viver muitos anos, se o homem viver muitos anos aqui, neste período desses anos, é para ele lembrar dos dias das trevas. Será que alguém pensa nisso? Será que há isto na mente do ser humano? Mas que isto pensar nos dias das trevas? Que isto pensar na morte? Que isto pensar na eternidade? Vamos aproveitar a vida. Vamos gastar os nossos dias, os nossos anos aqui. E assim vivem, como se nunca a morte irá apanhar. Mas, meu amigo, você que tem ouvido a mensagem do Evangelho, vamos deixar a maioria e vamos pensar em nós hoje aqui. Você, será que você tem parado para pensar nesse assunto? Será que você tem levado ou tem conversado com a sua alma, você mesmo, com você mesmo? Eu preciso pensar no meu futuro eterno. Eu preciso pensar na eternidade. Eu preciso tratar este assunto dos meus pecados, buscar a salvação da minha alma, esta certeza do perdão dos meus pecados.
Não posso ficar conformado, imaginando ou pensando, mas olha, Deus vai arrumar um lugar para mim lá no céu. Não, eu preciso de uma convicção, eu preciso de uma certeza. Se eu morrer, eu vou estar com Cristo lá no céu. E como nós pensamos ontem, o Senhor Jesus Cristo, Ele veio para isto neste mundo. Ele veio para salvar. Ele veio para salvar os pecadores. Quem são os pecadores? Será que há alguém aqui hoje? Quem são os pecadores? Quem são? Somos nós, meu amigo. Somos pecadores diante dos olhos de Deus. E como está o seu assunto dos seus pecados diante de Deus? E aqui nós encontramos fariseus, escribas, murmurando, criticando o Senhor Jesus Cristo por estar no meio dos publicanos e pecadores, por estar diante dessas pessoas e anunciando o Evangelho, anunciando de que eles precisavam se arrepender dos seus pecados, precisavam reconhecer de que tinham uma alma que precisava ser salva. Ele mesmo disse aqui, ele disse, não necessitam de médico os que estão sãos, mas sim os que estão enfermos. Não precisa, quem está são, não precisa estar na fila ali do posto, nem estar lá na fila, lá no hospital. Não precisa levantar cedo, 5 horas da cama para, olha, tenho que enfrentar uma fila. Não. Quem vai estar lá naquela fila? Ah, os que estão necessitados. Os que estão com uma dor, sim, com um problema. Quem irá de encontro ao Salvador? Quem irá de encontro à pessoa do Senhor Jesus Cristo? Quem reconhece Ele de que Ele veio para morrer e morrer por causa dos meus pecados? Quem são esses? Ah, meu amigo, são aqueles que estão convencidos da sua enfermidade espiritual. Daqueles que estão convencidos, o meu pecado é mais grave do que eu posso imaginar. Os meus pecados, o que eu tenho cometido até esse exato momento, realmente eu mereço estar em tormento eterno. Eu reconheço de que eu mereço estar lá em tormento por causa dos meus pecados. Bem, será que há alguém assim hoje aqui? Alguém talvez não dormiu muito bem esta noite passada, pensando na sua alma, os meus pecados, pensando no inferno. Se eu partir hoje, eu vou estar no inferno para sempre. Será que crianças aqui, adultos, será que têm pensado neste assunto? Os meus pecados. A Bíblia diz, o Senhor Jesus Cristo disse, se eu morrer nos meus pecados, estarei perdido para sempre. Será que você tem pensado em você? Ele mesmo disse aqui, eu não vim chamar os justos, aqueles que se acham que eu não tenho muito pecado, eu não sou pecador, tão assim que vou ir para o inferno. Mas sim os pecadores. Os pecadores. O que ele quer do pecador? O arrependimento.
o arrependimento. Bem, porque para muitos, ser pecador tem que fazer um crime. Ser pecador tem que matar alguém. Tem que estar lá no presídio central. Os nossos primeiros pais, Adão e Eva, eles não precisaram matar alguém para ser lançados fora do jardim. Eles desobedeceram um só mandamento. Eles desobedeceram a palavra de Deus. Deus disse-lhe que não era para comer daquele fruto. De comer. Mas, Senhor, mas foi só esse fruto, nos passou percebido e... Não, Deus não é o homem, não. Deus não é como nós. E muitas vezes nem o homem perdoa assim, né? Não, Deus disse não era para comer. Adão e Eva tinham que obedecer a sua palavra. Imagine, para ele lançar um pecador no inferno, um pecador que já herdou uma natureza pecaminosa, depois começou a se criar e foi, então começou a manifestar o que havia naquela natureza. Sim, dando os primeiros passos, mentindo para o pai, tentando enganar alguém, e assim vai. Meu amigo, o assunto do pecador é um assunto sério, principalmente. É um assunto para que você não venha descansar enquanto não resolver este assunto. Não é um assunto para esquecer, não é um assunto para não ser mais lembrado, não. Você tem que ser como aquele publicano, aquele homem, em Lucas capítulo 18, aquele homem se encontrava em grande desespero. Os meus pecados, da maneira em que ele se aproxima lá no templo, na presença de Deus, dá para ver que o homem estava em grande desespero. Os meus pecados vão lançar a minha alma no inferno. Será que você tem compreendido isto? Sim, amigo. A pessoa que se salva é a pessoa que chega nesse ponto. Eu estou perdido. Senão jamais vai se salvar. Enquanto encontra nele algum bem, mas não é bem assim. Pois é, mas ele está dizendo. Deus mesmo está falando e mostrando para nós na sua palavra, em que ele há de lançar o pecador em tormento eterno por causa dos seus pecados. Mas a provisão está aí. A provisão está disponível ao pecador. Ele mesmo disse: eu não vim chamar os justos, mas sim os pecadores ao arrependimento. Ele veio chamar o pecador ao arrependimento. Se há alguém aqui hoje de noite que está sentindo-se perdido em seus pecados, um coração sincero, um coração arrependido, ele veio buscar estes. Ele chama por essas pessoas. Ele está querendo salvar. Lemos daquela senhora em Lucas capítulo 8, que tinha um fluxo de sangue, a qual ela tinha já gastado tudo com os médicos desta vida. E assim são muitas pessoas nos nossos dias, no lado espiritual. Tentam se consolar com tantas coisas nesta vida aqui,
tentam se agarrar em tantas coisas e gastam os seus dias, a sua vida, para tentar consolar um pouco a sua alma. Eu tenho uma religião, sim, eu tenho frequentado, eu tenho sido fiel, mas nunca resolveu o problema dos seus pecados. Porque é fácil pagar, é fácil fazer boas obras, é fácil ir numa igreja, mas resolver o problema do pecado, aí é coisa muda. Mas eu me considerar como um pecador perdido, eu me considerar de que eu vou para o inferno, não! Mas é isso que Deus quer que cada pessoa compreenda. Não há diferença porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Isto quer dizer, estão separados de Deus. O pecado separou o ser humano de Deus. Mas Deus, Ele quer aproximar-se do pobre pecador por meio do seu Filho. Salvar o pobre pecador. Livrar ele do inferno e da condenação. Sim, e esta noite você pode tomar esse passo nesta reunião hoje. Porque o assunto é com Deus, você e Deus. Não é comigo, é com ninguém aqui, é com Deus. E este assunto é pela fé. Sim. Mas para finalizar, Jeremias nós lemos daqueles que não aproveitaram, tinham dias bons para buscar a salvação, dias que eles podiam decidir o assunto, mas não aproveitaram. E lá nós encontramos 3 perguntas. Não havia médico em Gileade, fazendo cada um pensar. Não havia um que podia curar da sua enfermidade. Não havia um que podia e tinha o remédio. Não havia um que podia resolver o problema. Sim, nós não aproveitamos. Meu amigo, como aqueles fariseus, escribas ali, havia o remédio, havia o Salvador ali, mas eles nunca se importaram com seus pecados, com Cristo, não. E você? Qual o lugar que Ele tem em seu coração? Será que você tem interesse em conhecê-lo como Salvador da sua alma? Os dias estão passando, a eternidade está chegando. E esperamos que um dia você não venha lamentar tarde demais. Havia o remédio. Havia um Salvador. E eu não aproveitei. Que você venha descansar hoje na pessoa do Senhor Jesus, aquele que tem interesse em salvar a sua alma. Crê no Senhor Jesus Cristo e serás